Então, como eu estava falando, eu quero compartilhar com você sobre a vida cristã, sobre o seu relacionamento com Deus. Quantos aqui amam a Deus? Você sabe que um dos textos mais conhecidos é aquele: colocar Deus em primeiro, amar a Deus sobre todas e ao seu próximo. Isso é uma verdade que é muitas vezes ignorada, desprezada, ou ela é passada explicentemente diante de nós. Aleluia, João. E é um texto que é muito conhecido, é muito claro, não tem muito o que explicar ou o que ensinar, mas há muito o que se fazer diante desse texto. Algumas atitudes práticas devem ser tomadas diante dessa palavra. Se existe uma palavra do céu em direção à terra, para mim e para você, falando que Deus é o primeiro e que deve ser honrado, achei tão interessante que a palavra do Wesley, você tem que honrar ao Senhor, você tem que ser grato ao Senhor pelo que Ele tem te dado, e você tem que exercer fé para poder contribuir, para dar, para ser participante. E quando você usa esses 3 ingredientes, quais os 3 ingredientes que ele falou? Honra, gratidão e fé. Quando você pega esses 3 ingredientes e aplica ele na sua vida, o resultado é medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente você receberá. Você vai se enquadrar naquele texto. Um vai colher a 30 e 100 por 1. E é o próprio Deus que vai fazer isso, porque você não está fazendo barganha, você está honrando. Você não está fazendo barganha, você não está fazendo uma troca, você não está querendo fazer negócio com Deus, simplesmente você está sendo grato, porque Deus te deu e você devolve. Você está exercendo fé, a fé para servir. Sabe, querido, nem sempre você pode parar um pouco da sua vida, do seu dia a dia, e fazer um evangelismo, fazer um aconselhamento. Mas às vezes o seu recurso proporciona para que pessoas venham a ser sustentadas para serem obreiros, pastores, e abençoar a abertura de igrejas, o cuidado com pessoas, o aconselhamento. Então seu dinheiro é bênção, diga: o meu dinheiro é bênção. Mas, como eu estava falando, esse texto é muito conhecido, muito claro, novamente repetindo, mas nós temos que ter uma atitude prática diante desse texto. Qual a atitude prática que nós podemos ter? Várias. Eu vou te falar uma. A primeira coisa que você tem que ter de maneira prática para Deus ser o primeiro é tirar um dia dos 7 dias que você tem e dar ele para Deus. Deus fez a terra, o homem e tudo em 6 dias. No 7º dia, Deus fez o quê? Descansou. No 7º dia, que é o 7º dia de Deus, foi o primeiro do homem. O primeiro dia do homem foi descanso. O que Deus fez? No primeiro dia do homem, Deus falou: para, não trabalha, não faz nada não. Fica aqui comigo. Se relaciona comigo. Conversa comigo. Eu tenho coisas boas para falar para você. Ei, vem cá pertinho de mim que eu quero te direcionar. Olha, essa semana você tem que fazer muita coisa. Então, deixa eu falar, deixa eu te abençoar aqui, deixa eu te ensinar, deixa eu te orientar. Deixa eu te dar aqui as direções, as diretrizes. Deixa eu decidir coisas aqui que vai ser muito importante, que hoje você vai fazer, que parece que não vai ter muito resultado agora, mas o seu futuro lá na frente, ele vai agradecer pela preparação que você está tendo hoje, para que amanhã você tenha, então, êxito, porque você vai estar pronto e preparado. Quando a oportunidade vier, as bênçãos vão recair sobre você, e você vai usufruir em uma medida muito maior aquilo que eu tenho para você. Então, de maneira prática,
eu tenho que tirar um dia da minha vida, da minha semana, e dizer, esse dia, ele é para o Senhor. Não precisa ser religioso. Só precisa ter um relacionamento com Ele. Quantos aqui tem uma esposa, tem um namorado, um companheiro, uma companheira? Você tira algum tempo para estar com ele, para viajar? Uma vez no ano você tira algum momento para estar junto, para fazer algo só vocês? Tem algum momento que você deixa as crianças e vai para um Pentecoste? Você está me entendendo o que eu estou falando? Lua de mel. Vai para um hotel, vai para um lugar diferente. E vão curtir. Vai curtir a mulher da tua mocidade. Vai curtir o homem que Deus separou para você. São coisas importantes e necessárias. Você precisa descansar. Você precisa refletir. Você precisa desfrutar. Você precisa se relacionar. Agora, quem é a pessoa mais importante na nossa vida? Todo mundo vai falar isso. Mas de maneira prática. De maneira prática. Prática é o seguinte. Ele tem um dia que é dele, só dele. Eu não sei, eu sei de mim. E eu peço que você agora, com o coração santo, passe a meditar. Eu tenho um dia especial para ele. Eu tenho um dia onde eu dou mais acesso. Todos os dias são dele. Mas tem um dia que eu dou mais acesso para ele. Tem um dia que eu reservo para ele. Uma maior parte desse dia é para ele. E uma das formas de você colocar Deus em primeiro lugar é cultuando ao Senhor juntamente com a igreja. Outra maneira prática de você colocar Deus em primeiro lugar é estar em uma célula, querido. A igreja e a célula é as duas asas. Um animal não voa só com uma asa, ele voa com as duas. Então a célula é uma asa, o culto é outra asa. E quando você tem as duas asas, você pode pegar voo. Porque no culto você só ouve, mas na célula você fala, na célula você se relaciona, na célula a pessoa conhece o seu nome, sabe quem é você, na célula você pede ajuda, você visita, você é visitado, na célula você tem ali relacionamentos de maneira prática, ali você vai aprender e a viver como família de Deus. Ali vai ter irmãos que você vai aprender a suportar. Ali vai ter irmãos que você vai precisar ser suporte na vida deles. Ali vai ter pessoas difíceis que você vai aprender a ser mais tolerante, vai aprender com o erro, vai aprender com o acerto, vai aprender o que não deve fazer, o que fazer. É maravilha, irmão, estar no meio da igreja. E isso, eu estou falando do relacionamento seu com Deus. Você tem que então, querido, ter um tempo para Deus específico, um dia, de cultuar, de consagrar, de separar aquele dia. Eu vou fazer uma pergunta, quantos aqui faz um jejum uma vez por semana? Colocar Deus em primeiro lugar é você jejuar não por uma casa, e não tão pouco por um carro, ou por um salário melhor, mas jejuar para querer mais da presença dEle. Jejuar para poder pedir ao Senhor dons, pedir para o Senhor ministério, pedir para o Senhor te usar como ferramenta, pedir para o Senhor para abrir os seus olhos, jejuar nesse sentido, tirar o domingo, ou uma sexta, ou do sábado para o domingo, ou do domingo para o sábado, ou do domingo para a segunda, tirar um tempo para jejuar. O jejum é importante, é uma ferramenta e uma disciplina espiritual. E, aleluia, vai ganhar galardão. O Senhor te dê mais 2 filhos. E muita condição para dar o melhor para eles. E aí, querido, coloca Deus em primeiro lugar, tirando o dia, coloca Deus em primeiro lugar, se envolvendo com a noiva, com a igreja, se relacionando, crescendo e podendo voar mais alto na sua vida espiritual. Sabe, quantos querem servir a Deus? Não tem como servir a Deus em casa. Tem que servir a Deus no meio do povo de Deus, no meio dos problemáticos, no meio dos doentes. Irmãos, a igreja é um lugar de pessoas que precisam ser ajudadas. É também um lugar de pessoas experientes, que elas não precisam ser ajudadas, elas estão ali para ajudar. Mas uma boa parte elas chegam para receber, e depois que elas recebem, elas podem dar. Essa é a maneira saudável de viver dentro da igreja. Mas, como eu disse, é uma maneira de colocar Deus em primeiro lugar. Eu poderia falar tantas coisas e ficar aqui só nesse ponto. Como colocar Deus de maneira prática em primeiro lugar.
honrando, como foi falado, agradecendo, pedindo também. Colocar Deus em primeiro é pedir. Queridos, eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui são mães? Tiveram filho ou filha? A xuxinha da sua filha, quando você foi comprar, você chegou lá, me dá uma xuxinha aí para levar para minha menina. Qualquer uma, de qualquer cor. Não, mas que modelo? Não, qualquer modelo. Qual cor? Não, qualquer cor. Cadê as mães? É assim, irmãs? Aí vai comprar um conjuntinho para o menino, uma roupinha. O menino nem sabe que cor é aquela, não sabe nem que marca, nem que camisa é aquela. Aí, me dá aí um short, uma camisa. Aí o vendedor pergunta, do qual? Não, de qualquer um. É assim? Por que não é assim? Porque você se importa com os mínimos detalhes. A criança nem sabe o que é aquilo, mas você está preocupada que ela fique bem apresentável. Você está preocupada que fique combinando. Você está se importando com uma coisa que nem tem valor para ela. Agora, querido, você acha que para Deus não é importante as coisas mínimas? Eu vou dizer, se para um homem, para uma mulher, que são humanos, que são naturais, que são carnais, que erram, e se importam com essas coisas pequenas, eu fico imaginando, querido, Deus, será que Deus se importa com você? Será que Deus está interessado em te dar coisas mínimas? Sim, querido. E quando você pede, você está colocando Ele em primeiro lugar. Você não coloca o trabalho, aí não vou trabalhar para me ter isso. É muito pequeno, é muito pouco, é muito insignificante para eu incomodar. Como se Deus pudesse ser incomodado. Como se Deus fosse pequeno, como se Deus ficasse cansado, como se Deus precisasse dormir. Deus não descansou porque estava cansado. O 7º dia Deus descansou porque Ele queria se relacionar. Ele queria estar com você. E Ele fala isso em diversas partes da palavra. E ele lá em Apocalipse, Ele diz para a igreja de Filadélfia, eis que estou, e quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O que Deus está querendo? Relacionamento. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele quer ser o primeiro em você. Então entenda, querido, você coloca Deus em primeiro quando você congrega. Você coloca Deus em primeiro quando você tira um dia para Ele. Você coloca Deus em primeiro quando você faz um jejum. Não é porque o pastor está pedindo, não é um jejum para uma casa ou para um carro. É um jejum para amar mais a Ele, entender mais a Ele, servir a Ele. É se envolver com a sua noiva. É servir os irmãos, porque quando você serve os irmãos, você está servindo a Deus. Ele diz, quando, Senhor, te demos de comer, quando você deu ao necessitado. Quando fomos te visitar, quando tu estava na cadeia, quando você visitou. Você consegue entender, querido? Que tudo que você faz para o homem, na realidade, você não está fazendo para o homem. Você está fazendo para Deus. E a palavra dele nos ensina assim, da seguinte forma. Tudo que façais, não façais como para agradar ao homem, mas façais para o vosso próprio Deus. Fazer como se for para o próprio Deus. Tudo que você faz, faça. Você está trabalhando, não trabalhe para o seu chefe, trabalhe para Deus. Você está vendendo, não venda só pela sua meta, venda para Deus. Venda para o cliente sair satisfeito e multiplicar cliente. E você vender tanto, você vai se tornar gerente regional. Faz assim. Porque assim você agrada a Deus. Faz como aquele que voltou. Cadê o Wesley? Sumiu. Faz como o leproso que voltou para agradecer. Querido, esses dias eu vou dizer para você que não é fácil. Não é fácil. Mas também não é difícil. Mas exige uma decisão, atitudes que você tem que tomar para que Deus seja primeiro. Mas deixa eu entrar um pouco mais nessa questão de colocar Deus em primeiro. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele através da oração. A oração, querida, ela não pode ser religiosa.
A oração, ela não pode ser obrigatória. A oração, ela não pode ser uma necessidade. Tem muita gente que ora, e ora muito, mas por necessidade. Ora porque quer uma bênção. Ora porque faz uma campanha de 7 semanas de oração e jejum, e eu vou pegar no pé de Deus e Deus vai me dar, e Deus dá mesmo. Aí Deus não dá tudo, sabe por quê? Não é porque Deus não quer dar, é porque Deus quer que ela volte a se relacionar com Ele, por isso que Ele não dá tudo. Mas quem já aprendeu a se relacionar e colocar Deus em primeiro lugar, ele pode pedir tudo, que Deus vai dar tudo e mais um pouquinho. E você não vai se embriagar com os presentes, você não vai embriagar com as bênçãos, você vai ficar embriagado com a presença. Aí Ele vai fazer mais, aí Ele vai te dar mais, aí Ele vai liberar mais. Então colocar Deus em primeiro lugar é a coisa mais fantástica que nós podemos fazer. É a decisão mais sábia que nós podemos tomar. Colocar Deus em primeiro lugar é colocar Deus no lugar de Deus. Então, nós precisamos orar. E a oração não pode ser religiosa. A oração não pode ser por necessidade. A oração não pode ser porque eu preciso de algo, eu vou falar com o papai, ou vou falar com Deus. Antes de você falar com Deus, entenda que Deus é o seu pai. E o nome dele é Abba, que é uma expressão de você ter carinho e intimidade e dizer papaizinho. Então você precisa se relacionar com Deus por meio da oração. Por muitos anos a oração na minha vida era religião. Muitas vezes ela se tornou o ofício do meu trabalho. Muitas vezes se tornou uma disciplina de um cristão espiritual. Orar porque tem que orar. Não, porque orar não é fácil. Confesso para você. Tem dia que eu venho orar aqui, irmão, eu olho para essas cadeiras. Eu passo uns 10 minutos olhando para a cadeira. E não oro. Aí eu olho para... Oh, Deus me ajuda, Senhor. Aí eu ponho uma música. Vitorioso és, na tempestade está. Aí eu começo a adorar. Aí de repente eu olho para a cadeira de novo. Não é todos os dias não, irmãos. Mas tem tempo que é assim. Você não tem ânimo para orar. Você não tem vontade para orar. Você está sozinho. Entre aspas, né? Deus está aqui. Mas não é muito motivante não orar sozinho. Mas tem momentos que o negócio pega, a presença vem e você fica cheio. Aí, em vez de você orar um pouco de tempo, você ora a metade do dia. Orando. Isso é muito bom. Então Deus, você tem que orar e ir para a oração, entrar na vida de oração por relacionamento. Não por necessidade, não por ser cristão, não por querer uma bênção, mas por desejar do fundo do seu coração um relacionamento com Deus. Hoje eu quero ativar dentro de você, para que você possa desejar e criar hoje um lugar onde Deus é o primeiro, e desejar ter a presença, desejar se relacionar. Querido, quando você está com muita fome, mas muita fome que dá tremedeira, que o estômago começa a falar. Quantos aqui já ouviram a voz do estômago? Já viu? O seu estômago fala. Eu aumentei o volume do estômago, né? Mas ele fala quando você fica com fome. Fala ou não fala? E o seu corpo tende a ficar fraco, e você busca comida, e você quer comer, e você quer se satisfazer. Crie um desejo pela presença de Deus genuíno. Se você não tem essa fome, se você não tem esse falar do Espírito, se você não sente essa necessidade espiritual, peça, porque se você pedir hoje, Deus ele vai te dar. Deus coloca fome, coloca sede, coloca desejo pela tua presença. Me ensina a se relacionar com o Senhor, não de maneira religiosa, não de maneira por necessidade, ou de qualquer outra maneira. Eu quero a tua, eu quero mais eu desejo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Deus, cria um desejo. Vamos fazer isso agora, fecha os olhos.
Agora aplica e coloca a fé na sua boca e as palavras de desejo. Fala: Senhor, eu quero desejar a tua presença mais do que qualquer outra coisa. O Senhor é o primeiro na minha vida, não só de palavras, mas hoje eu quero ter um desejo tão profundo, tão forte, tão violento, mais forte do que o sono, mais forte do que a fome, mais forte a ponto de eu não fazer nada se eu não ter com a tua presença. Amém. Pode abrir os seus olhos. Então, querido, uma das maneiras de você viver, a maneira de você viver a vida cristã, é uma maneira de viver abençoado. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. A vida cristã, ela tem que ser vivida debaixo de um relacionamento. Quando você se relaciona com Deus, a sua oração ela é atendida. A oração respondida é a diferença entre um cristão que se relaciona com Deus por amor, por desejo, de um cristão que se relaciona por religião ou por necessidade. E aqui você pode ver o vencedor e o derrotado. Quem é o cristão vencedor? Querido, a Bíblia diz, e quando eu falo que a Bíblia diz é porque está escrito, e quando eu falo que a Bíblia diz é a maneira figurada de se falar. Está escrito que todos nós somos mais do que por meio daquele que nos... Todos nós somos mais do que... Posicionalmente, todos são mais do que vencedores. Mas na prática, Deus é o primeiro lugar acima de todas as coisas. Mas na prática Deus não é. A prova é que dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Quantos? Quantas pessoas são abençoadas na igreja, mas quantos voltam para agradecer? Muitos são abençoados financeiramente, quantos voltam para dar uma oferta? Então, querido, tem cristão que ele tem um título de vencedor, mas na prática ele vive uma vida por quê? Porque não coloca Deus em primeiro. Então, quantas pessoas que você conhece que é cristão? Mas eu pergunto, eu falei isso, acho que foi domingo passado, como que ele é conhecido lá no trabalho? Como que ele é conhecido lá na rua? Como é conhecido na sociedade? Como ele é conhecido em casa? Isso fala se Deus está em primeiro na vida dele. Porque, querido, há uma impossibilidade. Quando Deus ele é colocado em primeiro, você vai refletir luz. Todos nós precisamos ter experiência de uma fé ativa. Portanto, a vida abundante, ela vai passar por um relacionamento com Deus, através de uma vida inteira de oração. A oração hoje na sua vida vai deixar de ser uma necessidade. A oração na sua vida hoje vai deixar de ser religião. A oração na sua vida hoje vai ser o meio pelo qual você se relaciona com o Papai, com o Abba Pai, com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração não pode ser vazia. A oração ela tem que ter resposta. A oração é o segredo para você ter vitória na sua vida, porque a oração é relacionamento. É um santo explosivo celestial. O poder e o mover e o estender dos braços de Deus em nosso favor é quando nós oramos. Agora, por que muita gente ora e não recebe?
Por que muita gente ora e não é atendido? Tem alguns motivos, mas agora eu vou fazer uma pergunta. Por que muitos não recebem? É diferente a pergunta, é uma pegadinha. Eu fiz isso no cursão. Por que muitos não recebem? Opa, tem crente aqui. Vou falar novamente. Por que muitos, mas eu estou falando de muitos, a maioria não recebem? Isso, vai lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2. Olha aí, quem está falando isso é a Bíblia. Olha aí, Tiago 4, 2. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras e nada tendes. Por que não? Porque você acha que a xuxinha não é importante. Você não vai ocupar Deus pedindo para Ele um celular. Mas aí você não ocupa, achando que Deus está ocupado. Ou acha que Deus está cansado. Ou acha que é insignificante. Deus está doidinho para te dar um iPhone 13. Mas aí você não pede. Aí você não pede, nem ganha iPad, nem pede, não pede nada e não recebe nada. Aí pede para Jesus. Estão me entendendo? Aqui eu estou falando de coisas naturais, mas eu estou te falando, querido, em tudo na sua vida. Por que tem muita coisa que você não recebe? Irmãos, eu estou falando de mim, não estou falando de você não. Pensa que eu estou falando, o pastor está falando, não estou falando, é para mim. Agora, se está servindo para você, amém, está servindo para mim. Tem muita coisa que eu não tenho porque eu não peço. Eu sei, eu até falo, reclamo, murmuro, mas não peço. A pessoa que você é assim também? Você não pede. Mas hoje você então vai entender que, colocando Deus em primeiro lugar, você vai pedir e Ele vai te dar. Você vai pedir e Ele vai te abençoar. Essa é a forma de se relacionar com Deus. Essa é uma forma de que você percebe de maneira prática que Deus é em primeiro lugar, é quando você ora e Ele te dá. Tem coisas que você precisa se preparar. Tem coisas que você vai ter que tomar atitudes novas. Tem coisas que você vai precisar trabalhar mais. Ele vai te dar um iPhone 13. Mas você tem que trabalhar, querido. Fazer hora extra. Se capacitar para ganhar 3, 4 vezes mais. Quantos estão entendendo? Então, Deus Ele não vai te dar. Toma aqui o iPhone 13. Não. Ele vai te dar caminhos e condição e sabedoria para adquirir riqueza, adquirir condição, administrar, investir, multiplicar os seus recursos e você comprar. Paulo nos adverte para nós orarmos em todo tempo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você deve sempre orar pelos seus irmãos. Você sempre tem que perseverar na oração. Você tem que orar. Você tem que, às vezes, resistir às resistências. E você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta, entrar e orar. O meu quarto é aqui, querido. Entenda, o quarto não é o quarto seu da sua casa. O quarto é qualquer lugar que você tenha privacidade e que você possa ter ali um momento de solitude com Deus. Pode ser até no banheiro, pode ser até lavando roupa, pode ser até fazendo comida. Mas você tem que ter um momento de solitude com Deus. Isso é colocar Deus em primeiro. Irmãos, há diversas formas de você orar. E cada uma dessas orações é uma forma de se relacionar com Deus e uma forma de ter acesso aos tesouros do Senhor, porque Ele é rico e Ele tem bênçãos espirituais, emocionais, naturais e por último, as financeiras para a sua vida. A oração então, querido, deve colocar Deus no centro. E há alguns tipos de oração que você tem que aprender. Tem 3 formas de você orar. Você coloca Deus no centro da sua oração, onde é você e Deus, tempo de solitude. Você coloca você no centro da sua oração. É momento de você pedir por você, de você clamar por você, de você pedir dons, de você pedir realização de sonhos, pedir crescimento. É você colocar você na sua oração. Mas tem um terceiro
tipo, né, ou classificação de oração. É a oração onde você coloca as outras pessoas no centro da sua oração, que é chamada de oração de intercessão. Quando você coloca Deus no centro, você adora, você louva, você dá graças, você agradece, você entra, né, com ações de graças diante do Senhor. Quando a oração, você está no centro da sua oração, você pede, você se consagra, você pede consagração, você se entrega. Então, quando você coloca você no centro, você se entrega, você se consagra e você pede. Mas quando você coloca os outros no centro da sua oração, que é um terceiro tipo, você vai fazer a oração intercessória. Você vai sim interceder pelo outro. Irmãos, há alguns obstáculos para que Deus seja o primeiro através da oração. Sabe o que tem coisas que bloqueiam a nossa oração? Você pode orar, mas fica tudo retido. Deus ouve, mas não atende. Olha o que é que Jesus diz: graças te dou porque sempre me ouvistes, ou sempre me ouves. Há alguns obstáculos à sua oração, e que tira Deus do primeiro lugar na sua vida. E eu vou mostrar para você rapidamente alguns deles aqui. Relacionamentos errados na família. Pessoas que você não perdoa. Amigos, parentes, colegas, familiares que te machucaram, que te traíram, que falaram mal, que levantaram falso testemunho. E que te travaram a vida. E que fizeram um inferno. E que tirou o seu coração do centro. Relacionamentos quebrados. Relacionamentos não reconciliados. Esposo, esposa que não se perdoam. Irmãos que quando um senta de um lado, o outro senta do outro. Irmãos que quando vem no culto fica vendo se o outro está para poder não vir, quando ele não vem, o outro vem. Irmãos, Deus não está em primeiro lugar na vida desse irmão. Entendeu? E o pior, a oração dele não vai ser atendida, porque está com bloqueios. Você tem que perdoar todos, 70 vezes 7 no dia, 490 vezes no dia. Ninguém erra tanto com você, porque quando a pessoa errar na 10ª vez, você já se afasta dele. Então há uma impossibilidade das pessoas errarem 490 vezes com você no dia. Ou seja, você sempre tem que perdoar, você sempre tem que reconciliar. Para quê? Para que as suas orações... Olha só o que você fala na oração do Pai Nosso. Perdoa assim como nós... Perdoar como eu perdoo. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então você é obrigado a perdoar. Porque o perdão, querido, não é um sentimento. O perdão é uma decisão de esquecer a dívida do outro. Segundo, que está entrelaçado com relacionamentos quebrados, né, que é a falta de perdão. Tem que perdoar. Marcos 11, 5. E quando estiverdes orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Outra coisa que a sua oração às vezes não é respondida, não é atendida, mas também Deus não é em primeiro. Quando você tem mistura. Água. Se eu pegar uma água aqui, colocar açúcar, misturar e não falar para você que tem açúcar, você vai enxergar que tem açúcar? Vai enxergar que tem açúcar? Não. Essa água, ela está limpa? Com açúcar? Ela está limpa ou está suja? Ela está limpa. Mas ela está pura ou ela está misturada? Misturada. Sabe uma coisa que bloqueia as nossas orações? Motivações erradas. Querer algo para aparecer. Querer algo para se exaltar. Querer algo para ser melhor. Querer algo para o seu bel prazer. Não tem propósito para abençoar outros.
É só um desejo fútil. É só um desejo da carne. Que só você vai ser beneficiado e mais ninguém. E o diabo vai ficar batendo palma a você. Porque você está sendo egoísta. E está tendo motivações más. Pedi e não recebeis, porque pedides para esbanjar em vossos prazeres. Deus quer te dar prazer? Quer. Deus quer te dar coisas boas? Quer. Mas a motivação precisa ser correta. Você não tem que ter um carro para mostrar que é melhor do que o outro. Você não pode ter um carro por inveja. Você não precisa ter inveja. Você tem um pai que vai te dar. Se você pedir, ele vai te dar melhor do que o carro do irmão. Ou igualzinho, mas sem inveja. Então, querido, cuidado com a motivação errada, porque isso não é colocar Deus em primeiro. Deus ele tem que estar acima de tudo. E também uma motivação errada vai bloquear a resposta, a ação de Deus sobre a sua oração, sobre o seu relacionamento. Você vai pedir, ele vai te ouvir, mas ele não vai te atender. Toda desobediência, querido, também é não colocar Deus em primeiro. Se Deus fala explicitamente, há uma proibição bíblica a respeito de várias coisas, você vai lá e faz deliberadamente contra ao que está escrito, ao que Deus está falando, ao que o pastor está ensinando, ao que o líder está falando na cela, ao que é compartilhado, o que está escrito. Irmãos, está escrito tanta coisa. Amar o seu próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, orar pelos que vos perseguem, falar bem dos que falam mal de você, dar a segunda face, andar a segunda milha, ser fiel, ser dizimista, tantas coisas que a Bíblia fala, a luz não se mistura com as trevas, e tantas e tantas e tantas e tantas e tantas. E quando você deliberadamente sabe que não pode ser daquela forma e faz daquela forma, você está bloqueando o seu relacionamento com Deus, você está bloqueando uma resposta que Deus ele quer te dar, Ele quer corresponder, Ele quer atender, Ele quer fazer, mas Ele fica esperando você dizer sim. É como a salvação. Eu pergunto, Ele morreu por todos? Para salvar todo mundo? E todo mundo vai ser salvo? Todo mundo vai para o céu? Tem gente que vai de teimoso para onde? Para o inferno. Mas qual é a vontade de Deus? Que nenhum se perca, que todos vá para o céu. Por quê? Por que eles não vão? Porque não aceitam, rejeitam e blasfemam contra o Espírito Santo. Por isso que eles vão. Então, querido, mas eu estou falando aqui de filhos de Deus. E quando você está na condição da desobediência deliberada, você está bloqueando as respostas de Deus sobre a sua vida. Ídolos no coração, falta de generosidade. O louvor pode tocar. Provérbios 21, 13. O que tampa o ouvido ao clamor do pobre, também quando clamar em momentos de dificuldade, Deus também não o ouvirá. Vou repetir. Aquele que tampa o ouvido ao clamor do pobre, quando tiver em necessidade de clamar, o Senhor não o ouvirá. Irmãos, é grave. Você tem seu carro bonito que Deus te deu. Tem uma pessoa lá pedindo comida. Você vê que ele está maltrapilho, que ele está bêbado. Ele está pedindo para comida. Dê o necessário para ele comer. Não importa o que ele vai fazer. Ah, pastor, se você não der, ele vai fazer do mesmo jeito. Mas você vai ser generoso para com ele. Você não é tão miserável que você não pode dar R$1, R$2, não. Não vai te fazer falta, não. E ser generoso abre portas para você. Seja generoso para Deus, com a obra, para com as pessoas. Porque isso leva você a ser atendido no momento de escassez. Não duvide no seu coração. Não gere incredulidade. Incredulidade é crer em outras coisas do que crer em Deus. Olha só, Adão estava no jardim, aqui eu finalizo. Ele estava no jardim do Éden.
E Deus disse: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que tu comer, tu morrerás. Aí vem a serpente e diz: oh, peraí, Deus está mentindo, Deus é mentiroso. Ei, pode comer, Ele não quer que você seja igual a Ele. Aí veio a incredulidade. O primeiro pecado não foi desobediência. O homem não desobedeceu deliberadamente. Ele disse: ah, Deus falou para mim não comer, eu vou comer. Não, o homem, ele comeu por incredulidade. A incredulidade, querido, é chamar Deus de mentiroso. A incredulidade é você dar lugar a outras vozes, a não ser a voz de Deus. Você ouve o ímpio, você ouve a sociedade, você ouve o Covid, você ouve os noticiários, mas você não ouve o Espírito Santo, você não ouve a palavra, você não ouve os pastores, você não ouve os líderes, você não ouve homens e mulheres espirituais, você não ouve os sábios. E aí você vai se tornar incrédulo. E o seu relacionamento com Deus, querido, ele fica comprometido. As suas orações diante de Deus ficam travadas, porque você deu ouvido à serpente, ao mundo, ao pecado. Quantos estão entendendo? Fique de pé.